Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Como é bom colher bons frutos, ou podemos dizer, como é bom receber as bênçãos do Senhor, na verdade. Quem não gosta de ser abençoado? Quem não gostaria de estar sempre recebendo o melhor de Deus? Mas será que isso é possível? Será que é possível receber sempre o melhor de Deus? Sim, claro que é. A palavra de Deus nos diz em Salmos capítulo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Se você é uma pessoa que anda na retidão, ou seja, anda segundo os mandamentos do Senhor, está sempre querendo fazer o bem, fazer o que é certo. Quando erra, logo se acerta com Deus. Foge da aparência do mal, vive longe do pecado. Você tem todas as qualidades para receber o melhor de Deus em sua vida. Aí vocês podem pensar, mas por que então eu não tenho recebido o melhor de Deus? Tenho feito tudo isso e não tenho sido tão abençoado como acho que poderia ou deveria ser. Então vamos voltar para o primeiro versículo que citei para vocês, de Gálatas 6:9. Vejam o que o versículo diz e prestem atenção para vocês entenderem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se vocês repararam, existem duas condições neste versículo para receber o melhor de Deus. Duas, prestem atenção. Muitos se ligam somente se não desanimarmos, ou seja, tem pessoas que pedem uma bênção muito grande para Deus e acham que Deus tem que ser igual ao mágico, aquele Mr. M, que estala os dedos e as coisas acontecem. Deus pode até fazer se Ele quiser, mas Deus não age desta forma. Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Esta aqui é a segunda condição para receber o melhor de Deus: saber esperar. No versículo ele diz assim: pois no tempo próprio colheremos. Saber esperar sem desanimar. Essas são as duas condições para que Deus possa te abençoar plenamente. Se você souber esperar e não desanimar, a sua vida muda. Muitas pessoas acabam desanimando no meio do caminho. Sua bênção às vezes está pronta para chegar e a pessoa desanima. Para de orar, para de jejuar, para de se fortalecer. Acha que Deus não está ouvindo as suas orações. Será que Deus é surdo por acaso? Será que Ele não ouve as suas orações? Ou será que é você que está sendo impaciente e não está sabendo esperar o melhor de Deus? Já falei algumas vezes isso aqui em minhas mensagens, mas não custa repetir. Deus é perfeito. E se Ele é perfeito, Ele é inimigo da pressa. Sabe por quê? Porque a pressa é inimiga da perfeição. Aquele que sabe esperar recebe grandes bênçãos do Senhor, mas aquele que desanima e para no meio do caminho acaba perdendo as suas bênçãos, acaba deixando suas bênçãos ficar também pelo meio do caminho. Aí você pode pensar, mas na Bíblia temos algum exemplo de quem soube esperar e não desanimou? Sim, temos sim. Vamos pegar a história de José do Egito. Vou resumir rapidamente para você entender. Essa história é bem grande e vocês depois podem conferir. José era jovem, um dos preferidos de seu pai. Seus irmãos o invejavam muito por isso. José vivia sonhando e com coisas que Deus o estava mostrando, em que ele seria colocado em um lugar grande, ou seja, uma grande bênção viria para ele. José era aquele filho querido de Jacó, que andava segundo os mandamentos do Senhor, se separava para Deus, assim como seu pai Jacó. Seus irmãos iam sempre pastorear as ovelhas do pai
E em uma dessas idas, Jacó mandou José ir atrás dos irmãos para ver onde eles estavam e ver o que eles faziam. Os irmãos, naquele momento que viram José se aproximando, pensaram logo: vamos matar José, esse sonhador, assim ele para de perturbar a gente. Mas o filho mais velho de Jacó, ou seja, o irmão mais velho de José, não quis desta forma e disse: vamos vender ele como escravo. Resumindo, José foi vendido como escravo, ficou na casa de Potifar e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia na casa desse homem prosperava. Mas na casa deste homem havia a mulher de Potifar, que resolveu se engraçar para o lado de José. José fugiu de perto dela, ou seja, fugiu da aparência do mal. Mas ele acabou sendo caluniado por essa mulher e foi lançado em uma pedreira. E lá, na pedreira, José também prosperou. Até que 2 homens que por lá passaram tiveram cada um sonho. E José interpretou os sonhos. E assim como ele interpretou, aconteceu. Um dos homens foi restituído ao seu cargo, próximo a Faraó, e o outro foi morto, assim como José interpretou. Faraó teve um sonho, e ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Ele havia mandado chamar todos os sábios e adivinhadores para poder interpretar seu sonho, mas ninguém conseguia. Nesse momento, o homem que havia sonhado na pedreira lembrou de José e contou a Faraó que José havia interpretado seu sonho, e assim como ele disse, aconteceu. Faraó manda chamar José, que interpreta o seu sonho, e assim como José fala, o sonho acontece. E por saber esperar e não desanimar, Deus faz a grande bênção chegar em sua vida. Ele se torna governador do Egito. Esse homem soube esperar em Deus. Sabe por quê? Porque ele não desanimou. Ele poderia ter murmurado, reclamado, poderia ter sido até rebelde. Poderia ou não poderia? Afinal, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado, depois lançado em uma pedreira, e tudo que ele fazia prosperava. Mas sabe por que prosperava? Porque ele fazia pensando em Deus. Ele deveria pensar assim: eu vou fazer o meu melhor porque eu estou fazendo para Deus, porque Deus está me vendo. Está vendo que eu não estou desanimando. E Deus exaltou esse homem. Exaltou por ele saber esperar e não desanimar. Quantos no lugar de José não estariam falando mal de Deus? Quantos não diriam logo: Senhor, sou teu servo, e por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Quantos não diriam: Deus me abandonou? Creio que muitos nesse momento iriam desanimar. José passou por situações que foram conflitantes. Imagine o que não passou por sua cabeça. Imagine o que o diabo não deve ter tentado para fazer ele desanimar. Mas José permaneceu firme, não murmurou, não reclamou, fez o seu melhor, soube esperar e não deixou ninguém roubar sua bênção. Assim tem que ser com aqueles que confiam no Senhor, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o inferno inteiro se levante contra a sua vida. Você tem que confiar em Deus, continuar fazendo o seu melhor sem desfalecer, e no tempo certo sua bênção virá. Mas não será somente uma bênção, será uma grande bênção, pode ter certeza disso. Deus não nega bem algum para aqueles que andam na retidão. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom saber esperar em Ti. Como é bom saber confiar no Senhor. Aqueles que esperam em Ti e não desanimam conseguem receber o melhor do Senhor. Muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas deixam de receber as suas bênçãos, pois não sabem esperar no Senhor. Às vezes, a bênção está pertinho delas, está bem próximo de acontecer, e elas acabam deixando o melhor do Senhor passar. Ah, Senhor, como as pessoas perdem aquilo que o Senhor tem para elas. Como as pessoas deixam de receber o melhor do Senhor porque não conseguem confiar plenamente em Ti, não conseguem esperar. Ensina-nos, Senhor, a ser como José, pessoas pacientes, pessoas que não murmuram, pessoas que não desanimam em meio a situações terríveis. Porque José passou por situações terríveis, foi vendido como escravo, trabalhou em uma pedreira,
ficou lá anos, longe da sua família, e em tudo isso esse homem foi fiel a ti. Ensina-nos, Senhor, a ser como esse homem, a ser uma pessoa que mesmo em meio a situações que parecem que tudo está contra nós, que nós possamos fazer o nosso melhor para ti. Nós vamos fazer sempre o melhor, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Não vamos desfalecer, não vamos desanimar, pois o Senhor abençoa aqueles que sabem esperar o seu tempo e não desanimam. Pai, lhe pedimos, nos ensine a ser mais pacientes e nos ajude para não desanimarmos. E assim poderemos receber o melhor do Senhor. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam receber as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.